Ok pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou o Lucas aqui do canal Paper Hard. Hoje eu vou trazer mais um review de placa de vídeo da série NVIDIA GTX 16, que trouxe a arquitetura Turing para patamares de preço abaixo da RTX. Estou falando aqui da Gigabyte GTX 1660 Super Gaming OCC seu modelo intermediário com 3 fãs. E nesse vídeo eu vou fazer análise da construção interna, vamos analisar o dissipador da placa, vamos ver as temperaturas com a câmera térmica e, claro, os comparativos com outras placas para te ajudar a decidir se essa é uma boa placa de vídeo para você. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A NVIDIA tem atualmente 3 placas de vídeo GTX 1660 em produção, duas delas foram lançadas praticamente juntas, GTX 1660 e GTX 1660 Ti. Nós entendemos que o final TI indica que é uma placa de vídeo mais rápida, a TI sem surpresas porque isso já é muito antigo. Mas no ano passado a NVIDIA lançou um novo movimento chamado Super, onde ela atualizou várias das suas placas e nessa categoria de placas 16, ela trouxe uma substituição de memória GDDR5 para GDDR6, provavelmente por conta da escassez e da inviabilidade do processo. Então essas placas ficaram um pouco mais rápidas, graças a um aumento na frequência que o GDDR6 oferece em relação ao GDDR5. Aqui nós temos uma placa de vídeo que tem as especificações exatamente idênticas à 1660 comum, com a única diferença que o chip de memória aqui é GDDR6, que aumenta a largura de banda, consequentemente aumenta a performance, e é o que nós vamos ver nesse vídeo. Então essa placa se posiciona entre a 1660 e a 1660 Ti em preço e em performance. Em relação ao desempenho, ela se posiciona para aquele público que quer jogar todos os jogos da atualidade em Full HD, que é a resolução primária, principal das pessoas, com os gráficos variando do alto e ultra, uma taxa de quadros em 60 ou mais, podendo ser explorada ali a resolução 2560 por 1440 ou a resolução Full HD Ultra Wide, ou seja, uma resolução acima do Full HD, sabendo configurar a configuração, a qualidade gráfica do jogo. Em relação às especificações, ela conta com o chip TU-116 com 6.6 bilhões de transistores e uma área de 284 mm² no processo 12 nanômetros TSMC. Lançada originalmente em 29 de outubro de 2019, ela carrega 1408 CUDA cores, 88 TMUs, 48 ROPs, com 6 GB de memória GDDR6 em 192 bits e 14 GHz. São 6 GHz a mais que a versão original GTX 1660 GDDR5. Isso resulta em 75% mais largura de banda disponível. É claro que o aumento na performance prática não vai ser nesse patamar. O modelo da Gigabyte trabalha com clock base 1530 MHz e o boost típico 1860 MHz com baixo TDP, apenas 125 watts, que é fruto da alta eficiência energética da arquitetura Turing. O modelo Game OC da Gigabyte é, por fora, quase idêntico ao modelo RX 5600 XT Game OC da Gigabyte, analisado em um outro vídeo, com mudanças no PCB e dissipador, que aqui é um pouco mais simples por conta do poder de fogo da GPU. O corpo da placa segue o padrão de plástico nas cores preto e prata, que dá um design sóbrio ao produto. Em cima, a logo Gigabyte conta com iluminação configurável via software, onde também podemos ver o conector de alimentação de 8 pinos, sendo a fonte mínima recomendada pelo fabricante de 450 watts. Atrás, diferente da 5600 XT, que é uma categoria superior, não há um backplate de metal e sim apenas uma cover de plástico. A placa conta com 3 fãs de 80mm com o recurso fan stop e design de giro inverso na fan do meio, que segundo a Gigabyte proporciona um melhor airflow. Ela conta com uma saída HDMI 2.0 e 3 DisplayPort 1.4, e como era de se esperar de uma triple fan, ela é muito grande, são 28 cm de comprimento, 11.6 cm de altura e 4 cm de largura, respeitando o padrão Dual Slot. E desmontando aqui a placa, nós vemos que o cooler que a Gigabyte adotou é muito parecido com outros projetos, onde nós temos 3 blocos de alumínio interligados por 3 heat pipes de cobre que se achatam na área da GPU para fazer o contato quase completo com ela. A parte de cima, a parte de baixo ficam sem esse contato no cobre, porém ainda assim estão em contato com essa chapa de alumínio que por sua vez está em contato com os heat pipes de cobre. Essa área central fica mais dedicada para a GPU e para os chips de memória, aqui nós temos as marcações dele. Essa área aqui fica dedicada aos MOSFETs e aos componentes que ficam ao redor deles ali.
e essa outra área fica mais dedicada para receber boa parte dos heat pipes, a maior extensão deles, e assim a carga térmica gerada no meio e no canto acaba sendo espalhados por uma boa parte aqui do dissipador. E da mesma forma, as fãs, como são 3, ficam dedicadas quase que cada uma para um dos blocos. Essa fica dedicada para arrefecer boa parte do dissipador dos heat pipes, essa para o bloco da GPU e das memórias e essa para o VRM da placa. Aqui nós vemos que o dissipador do VRM é fixo ao bloco principal e parafusado. Isso aqui garante uma melhor pressão ali em cima dos componentes. O backplastic da placa é isso aqui, não tem muito segredo, apenas função estética. E aqui nós temos o PCB da Gigabyte, onde na parte de trás do PCB nós vemos um fusível de proteção na entrada do PCI Express, mais o resistor shunt que faz a medição de carga de entrada por aqui. Da mesma forma que no conector de 8 pinos nós temos mais um shunt e mais um indutor. Na filtragem da placa nós vemos 5 capacitores 16 volts 270, na saída nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacitores 820 2.5 volts, além de outros capacitores de cerâmica. Na parte de trás da placa a gente vê vários capacitores de tântalo, tanto para GPU quanto para memória. Não são todos os projetos que trazem esse tipo de capacitor para projetos mais simples, né, como uma 1660 Super. Isso aqui é muito bom. Bom, na parte do VRM, nós vemos aqui um design convencional com MOSFETs, né? Algumas placas trazem ali os DRMOS, não foi o caso dessa aqui, o que não é necessariamente algo ruim. E das 6 fases possíveis, a Gigabyte trouxe 4, que já é suficiente para atender a demanda de um chip desse aqui. Eles utilizaram aqui como controlador o UP9512R e os MOSFETs são da Alpha e Ômega Semicondutores. Um MOSFET de alta AON6414A com fornecimento teórico de 30 amperes na carga de 100 graus e 2 AON6384 de baixa com fornecimento individual 52 amperes na temperatura de 100 graus. Por trás aqui da placa nós vemos os drivers acionadores, que são os chips UP1965P. E agora, considerando as fórmulas de perdas de condução e perdas de comutação com a tensão de entrada 12 volts, chaveamento em 500 kHz, carga de 100 amperes, que seria o estoque, a tensão de saída 1.1 volts, as perdas em forma de calor resultariam aqui na casa dos 7.96 watts, onde apenas as fãs dariam conta de arrefecer esse VRM mesmo que ele não tivesse um dissipador. Em 120 amperes, o TDP aqui seria de 10.6 watts, que é bastante baixo ainda, e no teste mais extremo, um overclock, aí em 150 amperes, a dissipação esperada seria na casa dos 15,5 watts, sem grandes problemas, devido ao uso de um dissipador dedicado nessa placa. E para as fases da memória, como são chips GDDR6 que exigem mais corrente em relação aos DDR5, a Gigabyte adotou 2 fases. Aqui não estão aparecendo, mas são os famosos Micron D9WCW, que juntos trabalham aí em 14 GHz. Essa é a frequência rotulada. São 6 chips, totalizando então 6 GB. E partindo para os testes na resolução mais popular, que é o Full HD, em Assassin's Creed Odyssey nós vemos que a GTX 1660 Super, com gráficos no alto, entrega na média dos 78 quadros, empatado com a RX 560 XT e muito próximo da 1660 Ti. Em Battlefield 5, rodando no Ultra, ela rodou com bastante folga em 91 FPS na média. Em GTA V apresentou 14% mais desempenho que a GTX 1660 comum, marcando 96 FPS na média, apenas 2 a menos que a versão Ti. Em Metro Exodus, 88 FPS rodando no Ultra, entregando um desempenho acima da RX 590 e pouco abaixo da 1660 Ti. Em Red Dead Redemption 2, 68 FPS no Ultra, apenas 2 FPS a menos novamente que a versão Ti e 8 FPS a mais na média que a 1660. Em Shadow of the Tomb Raider em Ultra e Full HD, 81 FPS na média, novamente muito próximo da Ti. E por fim, Witcher 3 no Ultra com Hairworks, 81 FPS na média, e com isso fica claro pelos testes que esse generoso aumento de 6 GHz em cima da frequência original da memória possibilitou com que a versão Super ficasse mais perto da Ti do que da 60 comum. Avaliando a temperatura, ao rodar um teste de estresse por 30 minutos, em temperatura ambiente 32 graus, a GPU se manteve em uma temperatura muito modesta, na média de 67 graus.
Nas imagens térmicas, nós vemos na frente o ponto mais quente, 54 graus, próximos aos chips de RAM. Em cima, temperaturas ainda bem amenas, com pico 61 graus, muito similar ao que é visto atrás nos hotspots da GPU e VRM. E devido à boa temperatura e margem no projeto de alimentação, o GPU Boost faz com que a GPU trabalhe sempre acima do próprio boost especificado, na média dos 1925 MHz com ótima estabilidade. Surpreendentemente, ainda é possível extrair mais esse projeto em overclock. Eu consegui colocar a GPU em 2100 MHz e 1.2 GHz acima na memória, com perfeita estabilidade, que resultou em um aumento de 9% na performance original, que permitiu ultrapassar com tranquilidade a performance da GTX 1660 Ti. E com isso nós chegamos ao final de mais um vídeo, e eu entendo com esses dados que é uma placa de vídeo com uma performance interessante, porque basicamente ela oferece um desempenho a mais que uma 1660 comum, cerca de 10 a 12%. Lá fora, com a diferença de 10 dólares, aqui no Brasil, infelizmente, o preço vai oscilar bastante por conta do dólar, mas como ela se aproxima muito da performance da TI, custando menos que ela tem esse diferencial. E quando você encontra as duas placas do mercado, se a diferença de preço for muito grande, entenda por muito grande algo em torno dos 100 a 200 reais, com certeza vale a pena pegar a versão Super. Se você encontrar uma placa TI com uma performance razoável, modelo legal que você goste, e com um preço muito próximo de uma 60 Super, com coisa como 50 reais, 80 reais, nesse caso vale a pena pegar a TI, porque ainda assim ela é uma placa mais rápida, e mesmo que você faça overclock nessa, se você fizer overclock na TI, a TI vai ultrapassar o desempenho novamente. Essas placas são encontradas hoje no mercado na casa dos R$ 1.400 a R$ 1.500 com o dólar atual a 5,20. Há 2 meses atrás era perfeitamente possível achar essas placas na casa dos R$ 1.200, R$ 1.250. Infelizmente agora os preços subiram como um todo. Para quem busca eventualmente uma placa mais barata, mas ainda assim quer rodar no Full HD, eu recomendo a GTX 1660 comum, que é uma placa que também tem a mesma quantidade de memória, 6 GB, é um pouquinho mais lenta, mas você também acha ela na casa dos R$ 1.100, R$ 1.150, ou a 1650 Super, que ainda aparece abaixo dos R$ 1.000, é uma placa de vídeo que vai competir hoje ali com a RX 5500 XT de 4 GB. Essa placa de vídeo não tem uma concorrente da AMD, porque você vai ter a 5500 XT abaixo da performance dessa placa, num preço diferente, e a 5600 XT que compete lá na RTX 2060 em preço e performance. Hoje ela fica num patamar de preço bem tranquila, sozinha, competindo basicamente entre ela mesma, entre a versão TI e a versão 60 comum. Em relação ao modelo analisado, o Cooler apresentou um ótimo resultado, né? A placa em si tem um projeto simples, é toda de plástico, tem uma iluminaçãozinha bem discreta, mas o principal ela cumpre, que é uma placa com baixo ruído e uma boa performance, sem esquentar tanto, que é um fator muito importante aqui no mercado brasileiro. Em relação a um outro modelo analisado anteriormente, da Galaxy, o OneClick OC, ela ficou mais fria. Isso era uma coisa bem óbvia, porque aqui nós temos um dissipador maior e 3 fãs em relação ao modelo Dual Fan analisado antes. 3 anos de garantia da Gigabyte no Brasil, é um excelente diferencial e é uma placa recomendada aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse breve vídeo, recomendo que assista os outros reviews de placas aqui no canal. Um grande abraço e até mais. Caso você queira comprar um hardware ou um PC game, seja para trabalho ou para entretenimento, compre através do link que está aqui na descrição, Terabyte Shop. Assim você ajuda o canal a se manter criando esse tipo de conteúdo para vocês. Um abração e agora sim, até mais. Tchau, tchau.